Olá, estamos de volta com um novo assunto jurídico e o tema hoje é vício redibitório. Esse tema está regulado pelo Código Civil Brasileiro e podemos encontrar todas as suas regulamentações, suas consequências e seus desdobramentos a partir do artigo 441 até o artigo 446 do Código Civil Brasileiro. Mas como podemos conceituar vício redibitório? Vício redibitório é um vício oculto que a coisa contém, que a impede, para o seu uso próprio e se lhe diminui o valor. Um exemplo, você compra um carro numa concessionária e o carro, por qualquer problema, por qualquer vício, ele não anda. Então, ele tem um vício redibitório, um vício oculto, que o torna, evidentemente, impróprio para o seu uso, para a finalidade a que ele se destina, e, evidentemente, lhe diminui o valor. Porque um carro com problemas, ninguém vai querer comprar um carro com problemas, ou seja, pagar pelo preço certo que ele vale. Isso está regulado no artigo 441 do Código Civil Brasileiro. Prosseguindo com esse raciocínio, para o adquirente de coisa com vício redibitório, existem duas situações. A primeira é redibir o contrato, ou seja, anular esse negócio jurídico exatamente pela questão do vício oculto, que é o vício redibitório. A segunda opção é aceitar a coisa do jeito que ela está, ou seja, com o vício, com o preço evidentemente abatido. É o que prescreve o artigo 442 do Código Civil Brasileiro. Vamos voltar ao exemplo do carro. Se você compra um carro, o carro tem um vício redibitório, ou você entra na justiça com uma ação redibitória para desfazer o negócio e receber todo o preço, o valor que você já pagou, ou você fica com o carro do jeito que está, mas com o preço abatido. É isso que prescreve o artigo 442 do Código Civil Brasileiro. O aspecto muito interessante nessa questão do vício redibitório é que se o alienante, ou seja, aquela pessoa que vendeu a coisa com um vício redibitório, se ele conhecia esse vício oculto da coisa, ele deverá restituir o que já recebeu, inclusive com perdas e danos. Agora, se ele desconhecia esse vício oculto, ele deverá pagar tão somente os valores recebidos mais as despesas do contrato. Isso está previsto na lei, no artigo 443 do Código Civil Brasileiro. Todavia, comporta aqui fazer um ressalto, de que a ignorância do vício oculto, ou seja, do vício redibitório, não exclui em hipótese alguma a responsabilidade do alienante, salvo se ficar convencionado entre as partes no negócio jurídico que a ignorância do vício, pela ignorância do vício, o alienante não responderia por nada. Essa é a exceção. Um outro detalhe é mesmo que a coisa venha a perecer já estando em poder do alienatário, ou seja, depois de algum tempo,
responderá o alienante se a coisa perecer por vício oculto no momento da tradição, da entrega da coisa. Isso está previsto no artigo 444 do Código Civil Brasileiro. Um outro aspecto de muita relevância é que se o adquirente da coisa, no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, ou de 1 ano, se a coisa for imóvel, a partir da entrega efetiva dessa coisa, não propuser a ação redivitória ou entrar com ação de abatimento do preço, ele decairá do direito, ou seja, de ir à justiça. Todavia, se ele já estava na posse da coisa, o prazo conta-se a partir da alienação, reduzido pela metade. É o artigo 445 do Código Civil que prevê isso. Em outras palavras, então, esse prazo ele é decadencial. O adquirente, então, vai ter 30 dias se comprar uma coisa com vício redivitório se a coisa for móvel, ou prazo de 1 ano se for imóvel, né? A partir, né, do recebimento da coisa, da tradição da coisa. E a outra situação é que se ele já estava na posse, esse prazo conta-se a partir da alienação, só que de forma reduzida. Então seria 15 e 6 meses, no caso aqui, previsto no artigo 445 do Código Civil Brasileiro, reduzido pela metade, evidentemente. Prosseguindo ainda com o raciocínio do vício redivitório, se o vício for conhecido mais tarde pelo alienante, esse prazo para a propositura da ação só começa a partir do momento que o adquirente tomar conhecimento dele. E o prazo aí vai ser de 180 dias, se o bem for móvel, e 1 ano se for imóvel. É o que fala o parágrafo único do artigo 445. Quer dizer, esse mesmo artigo que nós acabamos de falar, ele tem um parágrafo único que faz, né, uma alusão a um outro tipo de situação, né? Ou seja, após a entrega da coisa, né, se o vício for conhecido mais tarde, né, após a entrega da coisa, esse prazo vai ser diferente do prazo acima mencionado. Não vai ser mais 30 dias, vai ser 180 para a questão do bem imóvel e 1 ano, né, para a questão do bem imóvel. É o que fala o parágrafo único do artigo 445 do Código Civil Brasileiro. E para finalizar essa questão, não correm os prazos do artigo 445 do Código Civil Brasileiro na constância de cláusula de garantia. Entretanto, o adquirente deve denunciar ao alienante, nos 30 dias subsequentes ao descobrimento do vício, sob pena de decadência, é o que prescreve o artigo 446 do Código Civil Brasileiro. Isso é muito comum na venda de automóveis, né? Geralmente se insere, né, uma cláusula, né, de garantia daquela coisa que está sendo vendida, tá entendendo? Mas, para que esses prazos não corram nas proporções do artigo acima mencionado, é necessário que o adquirente venha a denunciar ao alienante nos 30 dias subsequentes ao descobrimento do vício, sob pena de decadência. Aqui estão tecidas algumas considerações que julguei importantes sobre a questão do vício redivitório. Como sempre falo, não tenho pretensão alguma de exaurir o tema, a matéria, e até uma próxima vez com um novo assunto, se Deus assim o permitir.